Bom, pessoal, voltamos com a nossa segunda parte. Caneta e papel na mão e vamos lá. Atenção aí para essa segunda parte, que também é super importante. A gente continua aqui falando um pouquinho sobre as doenças do sistema gastrointestinal. Então, agora eu vou falar aqui com vocês, tá? De uma doença também, pessoal, que é uma doença, né? Que são doenças aí muito importantes, doenças aí que são muito recorrentes, né? Na nossa clínica médica. As hepatites, né? O que são hepatites? Gente, hepatites, né? A hepatite é uma doença viral que vai cursar, então, de forma assintomática, geralmente, ou sintomática, e até com formas fulminantes. Aí vai depender, então, do tipo de hepatite, tá? Eu gosto muito de utilizar, né, a estratégia dos mapas mentais. Quem já me conhece já sabe que eu uso muito aí essa estratégia de mapas mentais para poder aí, né, explicar e a gente aprender um pouquinho, porque o mapa mental, ele facilita o nosso aprendizado, não é? Ele traz aí muitas informações reunidas que facilitam aí o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Hepatite, né? Por que eu abri essa tela aqui no mapa mental? Para chamar a nossa atenção aí a respeito do mapa mental das hepatites virais. Eu gosto muito desse mapa, esse mapa de uma página, né, das experiências de um técnico de enfermagem, ele é muito rico e ele traz muitas informações importantes. Então, vamos lá. A hepatite, né, é uma doença viral que pode cursar de forma sintomática ou assintomática. As hepatites sintomáticas, elas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, fadiga, dor nas articulações, vômito, náusea, dor no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e até a cigarro. A icterícia, ela pode iniciar quando a febre desaparece e pode ser precedida também, não é, por colúria e hipocolia fecal. A hepatomegalia e ou a esplenomegalia podem estar presentes. Nós temos, então, vários tipos de hepatite, né, causados aí por diferentes agentes virais. E aí a gente vai estudar esses tipos de hepatite, fazendo então a análise desse mapinha mental para a gente sintetizar todos esses tipos. Então, bora lá para a gente ver e analisar. Olha lá, então, das hepatites virais, nós temos a hepatite A. A hepatite A, ela é transmitida através de água, alimentos contaminados e contato pessoal. Cronicidade, não é crônica, tá? Ela apresenta sintomas leves, tem a transmissão orofecal, boca, fezes, e o período de incubação de 15 a 20 dias. A hepatite B, a gente coloca até um sinalzinho de perigo, olha lá, né? Ela tem uma transmissão parenteral, sexual e vertical. Quando falamos em transmissão vertical, estamos falando da mãe para o feto, tá? No momento do parto. Ela pode causar ascite, hemorragia digestiva e peritonite em 5 a 10% dos casos, se tornando os portadores crônicos, tá? Então, a hepatite B, ela tem a questão da cronicidade. Ela pode se tornar uma hepatite crônica. O período de incubação é bem mais elastecido, de 60 a 90 dias. A hepatite C é uma hepatite de transmissão parenteral e sexual, também tem chance de cronificação, de 70 a 85%, um período de incubação de 15 a 150 dias e de 20 a 30% dos pacientes evoluem com cirrose. Também nos chama aí bastante atenção, né? Porque é uma quantidade razoável de pacientes que vão evoluir com a cirrose hepática. Já a hepatite D, ela tem a transmissão vertical e o contato pessoal, e ela depende do vírus da hepatite B para haver a replicação viral do vírus da hepatite D, tá? É uma hepatite aguda, mas, porém, muito grave, né? Então, apesar de ser aguda, de não ter a questão da cronicidade, ela é uma hepatite grave que inspira bastante cuidado. A hepatite E, ela tem a transmissão orofecal, assim como a transmissão da hepatite A. A água contaminada é um agente bem preocupante, tem um período de incubação de 15 a 60 dias e também não apresenta a cronicidade, assim como a hepatite A. Então, pessoal, né, eu recomendo no estudo das hepatites dar uma lida, mas eu recomendo também a análise através de mapas mentais. Como são vários tipos de uma doença que tem o mesmo conceito, a gente consegue visualizar todas as informações reunidas em apenas uma tela.
tá? Acho interessante essa estratégia no estudo da hepatite. Passando à próxima doença seria a pancreatite. Então, nós vimos as hepatites e temos a pancreatite. O que seria, então, uma pancreatite? Nós falamos que temos como pâncreas uma glândula anexa do sistema digestivo. A pancreatite vai ser a inflamação do pâncreas, que pode ser aguda ou crônica, perdão. O pâncreas é um órgão que tem várias funções, e a função importantíssima desse órgão é a produção da insulina, uma substância necessária para a digestão de vários alimentos, tá? Então, nós precisamos e temos que estar atento a sinais de pancreatite, né? E nós vamos ver quais são esses sinais. O pâncreas, ele se comunica com o nosso intestino através de um ducto, o ducto pancreático. Esse ducto pancreático é um canal que comunica o pâncreas no duodeno, então o ducto pancreático desemboca no duodeno, onde as enzimas produzidas por esse órgão, elas vão ser liberadas, tá, na porção do nosso intestino, que é a porção inicial, que é o duodeno. Eu expliquei que o intestino é dividido em duodeno, jejuno e íleo, tá? Então, na porção inicial. O pâncreas, então, ele tem essa importante função, né, de ser uma glândula que tem duas funções, tanto exócrina quanto endócrina, né? Exócrina porque ele produz sucos digestivos a partir de pequenas proteínas que vão passar para o intestino, auxiliando na digestão de nutrientes, e tem uma função aí endócrina de produzir hormônios, como a insulina e o glucagon, que também vão regular a taxa de açúcar no nosso organismo. Então, gente, o pâncreas é um órgão importantíssimo na regulação dos açúcares, na regulação, né, da nossa energia, da glicose nas nossas células. É super importante. O que pode causar, então, a inflamação do pâncreas, tá? Calculose biliar, cálculos da vesícula biliar. Esses cálculos, eles podem descer pelo sistema porta hepático. A gente sabe que o sistema porta, né, o sistema de irrigação e esse sistema porta hepático, que é um sistema que está interligado, pâncreas, fígado, intestino, estômago, ele, né, fica ali comunicado e cálculos podem cair, né, nesse sistema e obstruir o ducto pancreático. Obstruindo esse ducto pancreático pode gerar aí uma pancreatite. Alcoolismo, tumores, doenças autoimunes, viroses, alguns medicamentos, infecções virais como cachumba, traumatismo grave, excesso de funcionamento da paratireoide, excesso de triglicérides também podem gerar aí a pancreatite, tá? A pancreatite não é, né, uma doença tão tranquila. Então, a gente tem que atentar para sinais de obstrução do ducto, lesão de células acinares, que são as células do pâncreas, e transporte também intracelular deficiente, que vão gerar lesões, vão ativar essas enzimas e vão gerar aí também a pancreatite aguda. Sinais e sintomas: dor abdominal irradiando para as costas, náusea, vômito, diarreia com eliminação de gordura nas fezes, vai alterar o metabolismo de gordura. Diminuição da atividade da glândula pancreática, e o tratamento, via de regra, pode ser necessário tratamento cirúrgico. Observar e anotar nível de consciência, manter um repouso relativo, medidas de conforto, cuidados com a nutrição, e aí pode ser necessário a nutrição parenteral. Se eu estou com meu pâncreas inflamado, não é o ideal manter ali uma sobrecarga desse órgão. Toda vez que eu alimentar, via oral, e a comida for pelo trato digestivo, esse pâncreas vai entrar em ação. Ele vai liberar enzimas e eu vou forçar o seu funcionamento. E eu posso aí aumentar o mecanismo de inflamação. Então, na vigência de uma pancreatite, pode ser necessário a nutrição parenteral. Para quem não sabe o que é nutrição parenteral, é aquela nutrição que o paciente recebe direto na veia, tá? É uma opção. Observar e comunicar o aspecto da eliminação intestinal para ver se há uma melhora dessa eliminação de gordura nas fezes, cuidados com a sondagem nasogástrica, se esse paciente tiver em uso de sonda nasogástrica, e cuidados no pós-operatório, se necessário. Outra doença, a cirrose hepática. A cirrose hepática já diz respeito ao fígado, quando se altera, então, as funções das células hepáticas, as células do fígado, que vai resultar em processo de morte celular, da produção de um tecido fibroso, e vai haver aí, então, a substituição de um tecido saudável por um tecido doente. A cirrose, então, é justamente essa troca do tecido do fígado
saudável para um tecido do fígado doente, causando, então, uma lesão gradativa e degenerativa. Esse fígado, ele vai ter, então, a redução das suas funções, tá? Em função dessa troca celular, né, que é aí maléfica. O que pode causar essa cirrose? Né? O que pode causar esse processo de degeneração dessas células? Alcoolismo, infecções causadas por vírus, um exemplo que a gente falou é a hepatite, não é? Esquistossomose, a xistose, medicamentos, substâncias químicas, hepatites do vírus B e C, hepatites autoimune, doenças genéticas, cirrose biliar e atresia biliar no caso dos recém-nascidos. Né? Nós sabemos que o fígado também é um órgão importante do metabolismo de drogas e drogas podem causar uma sobrecarga e serem hepatotóxicas, tóxicas ao fígado e gerar aí o problema da cirrose. Sinais e sintomas dessa cirrose hepática: anorexia, perda de peso, náusea, vômito, flatulências, distúrbios intestinais, fraqueza, cansaço, alteração de sono, dores abdominais. Crônica, né? A cirrose crônica. Vai dar icterícia, o indivíduo fica amarelado, barriga d'água, ascite, hepatomegalia, atrofia desse fígado, melena, fezes com sangue, hematêmese, vômito com sangue, hemorragia, vai dar uma sobrecarga no sistema porta e podem haver ali a formação até de varizes esofagianas por conta dessa sobrecarga do fígado e gera esses vômitos com sangue, essas evacuações com sangue, tá? É um outro mecanismo, mas só para dar uma pincelada. Anemia, fraqueza, encefalopatia, porque o acúmulo de drogas, o acúmulo de substâncias que não são metabolizadas, eles podem gerar a encefalopatia por conta de uma deficiência de metabolismo do fígado. Olha como que altera o organismo todo, né? Coma, perda de interesse sexual, aumento nas mamas nos homens, varizes de esôfago e de estômago que podem culminar, então, com essas hemorragias. As varizes surgem porque o sistema porta fica com uma pressão muito alta. Quando a pressão alta, varizes surgem como uma forma de circulação colateral. E essas varizes, em decorrência dessa pressão alta, podem se romper e gerar, então, estas hemorragias, tá? Na cirrose crônica, eu posso ter ainda edema de membros inferiores, desnutrição. Eu vou tratar como? Eu trato com repouso, adequação alimentar, anti-hemorrágicos, medidas de conforto. Pode ser necessário o uso de uma sonda, o balão Sungstaken Blackmore. É um balão que eu coloco no esôfago, no estômago do paciente, na vigência de hemorragias digestivas, se ele tiver, mas quem coloca é o médico, tá? É instalado por um médico, nós vamos auxiliar. E suspensão do agente agressor, no caso de uma cirrose bem fulminante, até o transplante hepático pode ser necessário. Cuidados: proporcionar repouso, observar nível de consciência, sinais vitais, pressão, balanço hídrico, medir a barriga, a circunferência abdominal para controlar a questão da ascite, observar hemorragia, abstinência e até, né, sinais de abstinência alcoólica. Tá? A cirrose é uma doença bem complicada, então a gente tem que atentar. Outra doença digestiva que acomete muitas e muitas e muitas pessoas é a constipação. O que é estar constipado? Né? É o ressecamento das fezes no intestino grosso, associado a movimento lento desse intestino e ou erro alimentar e ou pouca hidratação. Ou seja, as fezes ressecam dentro do intestino, elas não conseguem sair porque o movimento intestinal pode estar lento, o peristaltismo intestinal. Além disso, elas podem estar ficando ressecadas em decorrência de uma alimentação ruim, errada, né? Pobre em fibras, uma alimentação muito industrializada, uma alimentação pobre também em água, pouca hidratação, tá? Então, quais seriam as causas da constipação do intestino preso? Hábito intestinal irregular, ou alguns medicamentos também podem causar, obstruções mecânicas, a formação de fecalomas, né? Formam-se fezes tão duras que não conseguem sair, às vezes têm que ser extraídas mecanicamente. Abuso no uso de laxativos, pessoas que têm o hábito de tomar laxante, né? Isso pode virar um problema, né? Pode virar aí um evento adverso desse remédio, prender demais o intestino. Fatores psicológicos, né? Às vezes a pessoa muda de ambiente, o erro alimentar e a baixa ingesta de líquidos. O que a gente vai fazer, né? Observar e anotar a aceitação alimentar, estimular a hidratação, proporcionar condições favoráveis, privacidade, principalmente para pacientes que estão em quartos compartilhados.
observar horário e período de evacuação, administrar medicação prescrita e deambular, andar. Andar, o movimento muscular do nosso corpo, ele ajuda o peristaltismo, né? Então, ficar muito tempo deitado favorece o acúmulo de gases e favorece também a constipação, tá? Então, é importante auxiliar, se possível, né, o paciente a deambular. Se ele for acamado, a gente tem que arrumar outras estratégias, ou entrar com alguma medicação, mas sempre com prescrição médica. Sempre, pessoal, registrando os dias de evacuação, tá? Então, você toma um dia inicial e anota, ó, D0, não teve fezes. D1, D2, D3, para você marcar os dias que aquele paciente não evacuou, que ele está constipado, tá? Mantendo essa atenção. A diarreia é o contrário da constipação, tá? Outra doença aí do sistema digestivo, a diarreia ela vai ser o quê? O aumento do número de evacuações e a perda da consistência das fezes. Essa ocorrência de diarreia, ela pode ter como consequência a desidratação, boca seca, lábio rachado, letargia, confusão mental, diminuição da urina, redução dos níveis de minerais. Por quê? Uma diarreia, ela pode causar, gente, desidratação e perda de íons. Então, a diarreia, às vezes, ela parece que é algo inofensivo, e não é. É preciso atentar para, né, os aspectos e para ali as complicações da diarreia. A diarreia, ela pode ser causada por toxinas bacterianas, estafilococcus é um agente que pode causar, infecções de salmonela, de shigella, também, né, em disfunções de motilidade do intestino, disfunção causadas por parasitas de Giardia e ameba, efeitos colaterais de algumas drogas, às vezes antibióticos, vitamina C, medicamentos para o coração, medicamentos para o câncer, o excesso do uso de laxantes, né, que no começo ele dá diarreia, mas depois ele pode dar a constipação. Então, todo medicamento é com prescrição médica, por favor. Intolerância ao leite, né, intolerância à lactose e intolerância aí ao sorbitol, um tipo de adoçante. Tipos de diarreia. Diarreia comum, causa fezes soltas, é comum em criança, uma combinação às vezes de estresse, remédio, excesso de gordura, excesso de café, ou às vezes ansiedade, alguma coisa que aconteceu ali pontualmente, ou a própria diarreia infecciosa, que provoca, além dos sintomas comuns, a febre, a perda de energia, né, pode causar às vezes até vômito, e esses sintomas demoram aí até uma semana para desaparecer. Existe também a diarreia causada pela amebíase, essa pode gerar uma dor leve no estômago, tá? E pode causar manchas de sangue causadas pelo protozoário que vai invadir aí o sistema gastrointestinal. A lactose pode acontecer da pessoa não ter a tolerância ali, não ter a enzima, né, que quebra a lactase, e aí pode dar aquele desarranjo, gases, né? Geralmente quando tem diarreia de intolerância à lactose, pode acontecer aí também a distensão abdominal. Na giardíase, causada pela giardia, um protozoário, os sintomas vão desde uma dor estomacal a uma diarreia persistente, tá? Pode aparecer também arroto, dor de cabeça, fadiga. E a giardia pode se espalhar, né, ali pelo aparelho digestivo através de água e alimentos contaminados. Pode ser transmitida também por relação sexual ou outros excrementos. Então, devemos atentar e observar que diarreia, gente, idoso e criança desidrata muito rápido. Então, vale aí ficar atento. Tratamento: adequar a alimentação, hidratar e medicamentos se houver prescrição médica. Estimular sempre a hidratação oral, higiene rigorosa a cada eliminação intestinal, por conta da integridade cutâneo-mucosa da região perianal. Repouso relativo e isolamento enteral, isolar ali o banheiro sanitário que aquela pessoa utiliza, se for necessário. O câncer também é uma outra doença do sistema gastrointestinal, está ligado aí às doenças do sistema digestivo. Ele é uma doença onde células malignas são encontradas no tecido do estômago. A predominância do adenocarcinoma estando aí em 95% dos cânceres gástricos, tá? Fatores de risco são alimentos ricos em nitrato, alimentos defumados, enlatados, corantes, conservantes são fatores de risco para o câncer de estômago. Além da questão também de água de poço, geralmente a água de poço tem muito nitrato, cigarro também está ligado aí ao câncer de estômago, tá? Metaplasia intestinal, né, a mudança ali das células intestinais decorrente aí de lesões
pré-cancerosas. Os fumantes e os alcoólatras, né, as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e de cigarro em grande quantidade, elas têm uma probabilidade maior também de desenvolver aí o câncer gástrico. Para prevenir, então, uma dieta balanceada, né, que deveria ser algo da vida de todo mundo, né? Dieta rica em fibras, observar a questão da bebida alcoólica, perda de peso, fadiga, e observa-se como, através da história clínica, um emagrecimento ali importante, não é? Os sintomas, não tem um sintoma específico, e às vezes o problema é que quando chega um sintoma, já está instalada a lesão, né? Esse que é a grande questão. Então, né, sintomas que podem indicar, né, que devem ser sinais de alerta: perda de pesos significativa, anorexia, cansaço, sensação de estômago cheio, náusea, desconforto abdominal, uma massa palpável na região do abdômen, ao se palpar, né, massas na região supraclavicular ou na região periumbilical. Sangramentos são incomuns, não são tão comuns, né, só em 10 a 15% dos casos. O diagnóstico, hoje em dia, geralmente faz endoscopia digestiva e faz a biópsia, através dessa biópsia, né, de pegar uma parte dessa lesão, faça aí o diagnóstico, e, né, é possível observar se houve um comprometimento pequeno ou grande. Trata-se com radioterapia, quimioterapia, e observa e faz a cirurgia conforme a indicação clínica, né, e aí as medidas vão ser determinadas pela oncologia. O que a gente tem a oferecer para o paciente? Reduzir a ansiedade, promover uma melhor nutrição, alívio de dor, um apoio psicossocial, principalmente, autocuidado e os cuidados pré-operatórios, se esse paciente necessitar. Em relação à SAI, né, nós temos aí, falando um pouco sobre a sistematização, para cada doença, a gente tem, né, um diagnóstico que a gente pode atribuir, tá? A enfermagem, ela também faz diagnóstico. Nós não vamos entrar no mérito da SAI, porque nós vamos nos ater ao conceito das doenças, sinais e sintomas e os cuidados. Lembrando que o técnico, ele tem um importantíssimo papel na sistematização da assistência, porque o técnico, ele cumpre a parte da própria efetivação, ele cumpre a parte de fazer, de executar os cuidados prescritos, né? Então, ao técnico está ali parte importante no processo de fazer os cuidados, trazer para o enfermeiro a avaliação do ponto de vista dele, para que a gente possa reavaliar, readequar os planos de cuidado, os planos sistematizados. Né? Na questão dos pacientes com alterações aí digestivas, o que a gente pode observar? Sempre atentar para a questão de nutrição, estado nutricional ótimo, evitar as complicações, ensinar o autocuidado, atentar para os sinais vitais desse paciente, observar se houve redução de ansiedade, se houve melhor nutrição, alteração do nível de vida, alteração da capacidade de vida e do autocuidado, e assim a gente consegue instituir, não só para as doenças do trato digestivo, como para todos os outros sistemas, melhorar e fazer valer a sistematização e efetivar a prescrição de enfermagem. Não basta apenas lá e dar o cheque, ó. Não, né? É preciso fazer valer a prescrição. É preciso ser firme, ser pontual, tá, gente? Então, nada de ficar lá dando só, né, o ok, não, porque não cola, né? É papel, tá? É papel do técnico fazer a prescrição acontecer. Nessa última parte desse bloco, nesse finalzinho, a gente vai falar sobre as afecções urinárias, né? Afecções urinárias que são super comuns também na clínica médica. Então, na clínica médica, a gente também trata aí das afecções do sistema urinário, né? E o sistema urinário, pessoal, ele é composto aí, né, pelo órgão super importante, pelos rins, né? Os rins, eles vão fazer, né, um trabalho aí no nosso organismo, um trabalho essencial. Então, a gente vai aqui abrir a nossa imagem para a gente relembrar um pouquinho aí da estrutura do nosso sistema urinário e para a gente aí recapitular. Eu sei que todo mundo lembra de anatomia, será? Né? Mas aí a gente vai relembrar aqui juntos. Olha, o sistema urinário, ele é responsável pelos órgãos formadores de urina, pela excreção do nosso organismo. Bexiga, os órgãos que compõem, né? São os rins, direito e esquerdo, a veia cava, a artéria aorta. A artéria renal, a veia renal, os ureteres, a bexiga e a uretra. Tanto homem quanto mulher
tem essas estruturas todas. O que vai diferenciar no feminino e no masculino é o tamanho da uretra. O tamanho da uretra masculina é maior que o da feminina. O sistema urinário, então, ele filtra o sangue, ele reabsorve substâncias boas que seriam perdidas e ele faz a excreção das substâncias nocivas, fazendo a homeostase, o equilíbrio, tá? Dos íons, o equilíbrio de todos os produtos da degradação do metabolismo. Pegando aqui um outro corte mais aproximado do nosso rim, a gente tem aqui, ó, as papilas renais, tá? A pirâmide renal, a artéria, veia, o cálice renal, o ureter, tá? E aqui o nosso tecido todo do nosso rim, tá? Que é envolvido por uma cápsula fibrosa. Nós temos na estrutura menor de todas o néfron, que são várias estruturas, milhares de néfrons que nós temos aqui, né? Os néfrons, eles fazem esse sistema de filtração, tá? E esse sistema de filtração se desemboca, não é, aqui nos cálices renais, e o do cálice, essa urina vai para aqui, para a pelve renal, da pelve renal, essa urina acumulada desce pelo ureter na condição normal, vai para a bexiga e de lá ela será eliminada através do processo da diurese, tá? Então, basicamente é isso. Aqui nessa figura, a gente já tem aí uma representação dos cálculos, né? Obstruindo aí o nosso ureter. Nós vamos falar disso aí, tá? Também aí um pouquinho mais à frente. Só para mostrar, feminino e masculino, as mesmas estruturas, com a diferença da uretra feminina, olha, é curtinha, e a uretra masculina é bem maior em decorrência da estrutura peniana, tá? Então, vamos lá. Continuando, pessoal. Das afecções urinárias, a gente já relembrou aí a anatomia rapidinho, nós temos a presença aí de micro-organismos, então nós temos a infecção urinária. Assunto este que a gente vai abordar na nossa outra parte, tá? Então, nós temos aí as afecções urinárias e a gente, então, para por aqui, tá? Com a infecção urinária, a gente já fez aí uma breve revisão do que seria o sistema urinário, né? Dos órgãos que o compõem, e na outra parte da nossa revisão, nós vamos partir, então, da infecção urinária, tá? Um grande abraço e ótima revisão para vocês.